Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui novamente para abençoar a tua vida com a palavra de Deus. E hoje eu quero te falar a respeito do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 24, que diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E no versículo 31 e 32 do mesmo capítulo, só mais abaixo, Jesus diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O Senhor Jesus nos diz aqui então que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E esse assunto então faz com que algumas pessoas, inclusive irmãos em Cristo, se sintam muito culpados, muito preocupados com relação à sua salvação, se eles têm perdão ou não, por algum motivo, algum assunto, algum dia, que podem ter dito alguma palavra sem conhecimento, sem entendimento da Bíblia. E isso então faz com que a pessoa fique muito preocupada, achando que praticou o pecado contra o Espírito Santo, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e que para ele então não tem mais perdão. Mas infelizmente isso então, essa culpa que a pessoa sente, essa preocupação que a pessoa sente, achando que pecou contra o Espírito Santo, está fazendo com que muitas pessoas se afastem de Deus, dizendo: eu já não tenho mais perdão mesmo, não tenho por que servir a Deus. Mas na realidade não é assim. O que eu quero te explicar então a respeito dessa palavra de Jesus, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Para nós entendermos bem, nós temos que entender o significado da palavra blasfemar. Então a palavra blasfemar, ela é grega, o do grego blasfemo, que por sua vez significa falar para danificar, ou falar mal, ou dano. São os significados da palavra blasfemo. Significa então, de um modo geral, de uma maneira fácil de entender, é causar má reputação, caluniar. Então isso é blasfemar. A palavra blasfêmia, ela aparece cerca de 56 vezes no Novo Testamento. E a blasfêmia então se trata de uma linguagem profana, uma conversa caluniadora, uma difamação contra a pessoa do Espírito Santo. E esse blasfemar então, no sentido do texto que nós lemos aqui no texto bíblico, então é proferir palavras abusivas ou injuriosas contra a honra e a santidade da divindade, contra o Espírito Santo, mas de um modo consciente e malicioso. Então algumas pessoas em algum momento da vida podem ter falado alguma coisa ou pensado alguma coisa por falta de conhecimento, ou podem ter ensinado alguma coisa por falta de conhecimento, e depois então começaram a se preocupar achando que não tem mais perdão porque pecaram contra o Espírito Santo. Mas na realidade não é assim. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo então, é quando a pessoa já conheceu o amor de Deus, o amor de Jesus, já sentiu como o Espírito Santo é maravilhoso, e mesmo assim faz de maneira consciente, de maneira deliberada e consciente, ela fala contra o Espírito Santo, atribuindo ao diabo alguma coisa que quem fez foi o Espírito Santo. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Como nós lemos aqui, então, Jesus curou um endemoniado que era cego e mudo, e o povo então se maravilhou dizendo:
É este porventura o filho de Davi? Porque o filho de Davi é um dos nomes, dos títulos que se dá ao Messias. Então o povo estava dizendo, por acaso este que curou o cego, o endemoniado e o mudo, então, é o filho de Davi? Quer dizer, eles estavam perguntando, Jesus é o Messias que está prometido, que viria? E o povo estava fazendo essa pergunta então, porque ficou maravilhado por Jesus ter curado esse endemoniado que era cego e mudo. Porque o conhecimento do povo judeu na época afirmava que quem podia expulsar um demônio mudo, ou seja, que não deixava a pessoa falar, era só o Messias que viria. Então, quando eles viram que Jesus expulsou o demônio deste cego e mudo, eles começaram a dizer, será que esse é o Messias? Então eles começaram a crer que Jesus era o Messias. Mas os fariseus, aqueles que Jesus por várias vezes chamou de hipócritas, de túmulos caiados, estes que sempre estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição, para que o povo não cresça, então, eles começaram a dizer, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Belzebu é um dos nomes de Satanás. Então eles disseram que Jesus tinha expulsado aquele demônio pelo poder do diabo. Então, no momento que eles falaram isso, eles pecaram contra o Espírito Santo. Porque eles estavam atribuindo ao diabo uma coisa que quem fez foi Jesus através do Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo agindo naquele momento. E eles então conscientemente falaram isso dizendo que Jesus fazia aquilo pelo poder do diabo. Então este é o pecado contra o Espírito Santo. É atribuir ao diabo ou algum demônio alguma coisa que quem fez foi o Espírito Santo. Então este sim é o pecado que não tem perdão. E Jesus falou que não tem perdão nem neste mundo, nem no porvir. Quer dizer, não tem perdão nem aqui, nem na eternidade. Então o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, é justamente isso. É falar que aquilo que Deus realiza, aquilo que o Espírito Santo realiza, foi realizado pelo inimigo, por Satanás ou por algum demônio. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando vamos falar alguma coisa que não temos certeza, Não podemos julgar, Jesus disse que nós não podemos julgar, mas nós não podemos atribuir de maneira alguma o poder do Espírito Santo, dizer que quem fez, quem agiu, quem realizou algum milagre, quem fez alguma coisa, deu alguma bênção foi o diabo. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Então as pessoas se preocupam muito, se estão sem perdão, porque cometeram o pecado. Alguns pensam então que já cometeram esse pecado, mas só pelo fato de pensarem se cometeram esse pecado, é sinal de que não cometeram. Porque a pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo, ela não se importa, ela não está nem aí, porque a sua mente já está cauterizada, já está no pecado, já está vivendo em pecado. Então só pelo fato de a pessoa se preocupar se pecou ou não contra o Espírito Santo, é sinal de que ela não pecou. Então se você em algum momento da tua vida pensou nesse sentido, que você pecou contra o Espírito Santo e que por esse motivo então você não tem mais salvação, tire isso do teu coração. Não fique pensando desta maneira, porque isso vai atrapalhar a tua fé. Aí você vai dizer, se eu não tenho mais perdão, então de que me adianta estar servindo a Deus? E por causa disso, então, muitos estão perdendo a salvação, estão indo para o inferno porque pensam que não tem mais perdão. Mas na realidade não. Se conserte com Deus, tenha consciência de que os atos do Espírito Santo devem ser glorificados. São atos divinos, o Espírito Santo é Deus. Então se você não cometeu esse pecado, tire isso do teu coração, tire toda dúvida do teu coração. Porque o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do Espírito Santo
é que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso está escrito em João capítulo 16, do versículo 7 ao 11. Então, por causa disso, é que atribuir a obra do Espírito Santo ao inimigo não tem perdão. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se a pessoa falou isso conscientemente, o que ela falou, ela sabia o que ela estava falando, ela realmente estava dizendo, sabendo que estava desonrando ao Espírito Santo e falando que aquilo foi uma obra do diabo, sendo que era a obra do Espírito Santo. Se a pessoa falou isso, então para ela não tem mais perdão, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, como que essa pessoa que falou conscientemente e deliberadamente contra o Espírito Santo vai poder ser convencida do pecado? Então, por isso que não tem mais perdão. Porque ela está rejeitando a obra reconciliatória do Espírito Santo. A obra que o Espírito Santo faz é nos reconciliar com o Pai, é nos preparar para nos entregar ao Senhor Jesus no momento do arrebatamento. Então a pessoa que faz isso, que peca contra o Espírito Santo, ela torna essa obra reconciliatória do Espírito Santo impossível de agir na vida dela. Porque ela já pecou deliberadamente, quer dizer, ela fez sabendo o que estava fazendo. Por algum motivo ela fez isso. Porque ela já conheceu o amor de Deus, ela conheceu os atos do Espírito Santo e mesmo assim quis falar contra o Espírito Santo. Então este é o pecado que não tem perdão. Mas se em algum motivo, em algum momento da tua vida, você pensou ter pecado contra o Espírito Santo e não foi esse o motivo da tua preocupação, o motivo do que você fez, então não se preocupe mais, meu irmão. Conserte tua vida com Deus, tire essa preocupação do teu coração, creia em Jesus, que Ele vai te perdoar. O Pai perdoa no nome do Senhor Jesus. O pecado que não tem perdão, então, é a pessoa que, conhecendo a Deus, conhecendo como o Espírito Santo é maravilhoso, mesmo assim fala que as coisas que o Espírito Santo faz ou fez são obras do diabo. Então é esse o pecado contra o Espírito Santo, é esse o pecado que não tem perdão. E alguns teólogos, alguns exegetas importantes do estudo da Bíblia, dão uma explicação a respeito desse pecado. Eu vou até ler aqui para você o que Russell Champlin falou. Ele disse assim, blasfemar contra esse gracioso Espírito, o qual nos dá certeza da presença e do perdão de Deus, distribuindo qualidades adaptadas a cada crente, é renunciar a todas as coisas espirituais. O Espírito Santo é o agente da iluminação. Olha só o detalhe, isso aqui ele falou muito importante. O Espírito Santo é o agente da iluminação, ou seja, ele traz luz aos homens, a fim de que possam ver o que Cristo fez em favor deles. É o Espírito Santo quem nos ilumina para nós entendermos o que Jesus fez por nós. Ele confere luz divina à alma e dá início à sua misteriosa transformação dos homens segundo a imagem de Cristo. E ele ainda diz assim, mas a vontade humana pervertida pode contrabalançar isso. E ao assim fazer, quando tal ação é deliberada, olhe bem a palavra, deliberada, quer dizer, a pessoa faz de livre vontade. Temos um insulto contra o Espírito Santo. Uma silente. O que é uma silente? É uma atitude silenciosa. Afirmativa de que sua obra mística de nada vale, não valendo a pena seu cultivo. Então Champlin falou isso para nos explicar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então é isso que eu te falei antes. É a falar mal contra o Espírito Santo, atribuir ao diabo aquilo que quem fez foi o Espírito Santo. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. E tem também um outro exegeta que nos dá essa informação aqui. O nome dele é Estevan Ângelo de Souza. Ele diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo resulta na separação do único que pode conduzir o pecador a Deus, porque é o Espírito Santo quem nos conduz ao Pai. A blasfêmia é pecado imperdoável, não porque Deus não seja misericordioso,
mas porque o que assim procede afasta-se conscientemente do plano redentor de Deus e revela por si mesmo ter um coração insensível que não sabe afligir-se pelo pecado. Sem tal sentimento, é impossível o arrependimento que conduz ao perdão e à reconciliação com Deus. Então, o que esses dois estudiosos bíblicos estão nos afirmando aqui é que a blasfêmia realmente é imperdoável, como o Senhor Jesus falou, porque é o Espírito Santo quem nos aproxima de Deus. Então, sendo o Espírito Santo a luz para o nosso caminho, sendo o Espírito Santo o agente de iluminação que nos dá entendimento a respeito do Pai e a respeito do Filho e a respeito também da sua pessoa, o Espírito Santo, então é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos ensina. Então, por ser Ele a nossa iluminação, é que a pessoa que fala contra Ele está em pecado, consciente. Então, aquela pessoa que já provou, que conhece a Deus, mas que fala consciente e deliberadamente, quer dizer, sabendo o que está falando. Mas já não se importa mais com o resultado que isso vai acontecer, porque já perdeu o temor a Deus. Então, a sua mente já está cauterizada. O pecado para ele não tem mais importância. Ele não se preocupa mais. Então, pelo fato de você se preocupar se algum dia você já pecou contra o Espírito Santo, é sinal de que você não pecou. Então sossegue a tua alma, porque aquele que peca não se preocupa e nem pensa se pecou ou não. Então sossegue a tua alma, se coloque diante do Senhor Jesus, conserte a tua vida com Deus, peça perdão ao Senhor por todos os teus pecados, por algum momento você ter pensado que pecou contra o Espírito Santo, e continue a tua vida cristã na presença do Senhor, esperando o momento do arrebatamento, esperando o momento de se encontrar com o Senhor. Então, prepare teu coração para viver para a glória de Deus, tire essa preocupação do teu coração, que foi o motivo que me fez falar sobre isso hoje, porque algumas pessoas já me perguntaram, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Então, tire essa preocupação do teu coração, você só pecou contra o Espírito Santo se você atribuiu ao diabo alguma coisa que quem fez foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo, foi o Senhor Jesus. Deus te abençoe com essa palavra, fique na paz do Senhor. E quero avisar aqui então para você que no nosso próximo vídeo nós vamos estar iniciando uma série a respeito do plano divino através dos séculos e entrando no assunto de escatologia. Então Deus te abençoe, assine o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal da Banda Seres para você estar recebendo e assistindo os nossos vídeos, e que Deus te abençoe muito com essa palavra em nome de Jesus.